Pessoal, esse aqui é o nosso 9º episódio, LDB Comentada. Veja, o decorrer de todas as outras partes dos nossos estudos, nós já estudamos muito, falta pouco para concluir a LDB. Não desanime agora, vamos continuar nos esforçando. Nesse episódio específico, vamos tratar do capítulo 6, dos profissionais da educação. Os profissionais da educação vão começar a ser descritos a partir do artigo 61. Considera-se profissionais da educação escolar básica. Então nós vamos tratar aqui dos profissionais escolares da educação básica. Os que, nela, estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos são. Então, nós temos aqui, são profissionais da educação escolar, aqueles que estão em efetivo exercício e tendo sido formados por cursos reconhecidos. Primeiro inciso, professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Redação dada pela Lei 12.014 de 2009. Então, aqueles profissionais que estão atuando na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, de formação média e superior, são trabalhadores da educação. Inciso 2º. Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com título de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Então, são trabalhadores da educação os nossos especialistas, pedagogos, supervisores, enfim, seja lá o nome dado na sua instituição de ensino, na sua rede. São trabalhadores da educação também. Apesar de ter um trabalho ali mais administrativo, mais de planejamento, também são trabalhadores em efetivo exercício na atividade escolar. E essas pessoas, elas podem ser formadas em pedagogia e podem ter habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção, orientação escolar e até mesmo mestrado e doutorado nas suas respectivas áreas. Então todas essas pessoas, todos esses trabalhadores são considerados trabalhadores da educação. Eu quero só destacar aqui algo do inciso 1º, que diz trabalhadores de nível médio. Não se assustem, é permitido sim, tá? Só um adendo, nós vamos ver em outros parágrafos e incisos como que isso se dá. Inciso 3º, trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Essa também é uma grafia de 2009. Essas pessoas que têm um curso técnico ou superior, estão ali numa área afim, eles também podem ser considerados trabalhadores da educação. Principalmente para atuar nos cursos técnicos, nos itinerários técnicos, que nós vemos lá no vídeo do ensino médio. Se você não viu, clica aqui no card que você vai ser direcionado a ele, depois você volta para o nosso aqui. Mas lá no ensino médio, nós tratamos da educação profissional e também tem o vídeo da educação profissional que você vai ter ali descrito e essas pessoas de curso técnico poderão atuar lá. Inciso 4º, profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática, de nível em unidade educacional da rede pública ou privada, ou das corporações privadas em que tenham atuado exclusivamente para atender ao inciso 5º do caput do 36, que também o 36 faz parte do ensino médio e fala sobre os itinerários profissionalizantes, técnicos profissionalizantes. Então, pessoas com notório saber, que vão ser, esse notório saber vai ser atestado, veja a letra da lei, pelo sistema de ensino ou
pela instituição que ele já tem atuado, pela instituição privada, pública, enfim. Vai estar tudo sendo dito, por titulação, por atestado de titulação específica ou prática. Esse notório saber ele vai permitir que aquele cidadão ele atue na formação profissional, no itinerário profissional do ensino médio. Esse inciso específico ele foi incluído em 2017 também pelo governo do Temer e deu muito o que falar esse artigo. Houve grandes mobilizações dos professores para que isso não ocorresse, mas infelizmente ele conseguiu incluir na lei. Digo infelizmente que apesar do notório saber em determinada área técnica específica, ele não é professor. Ele não tem as bases pedagógicas que qualquer pessoa formada em uma licenciatura tem. Então vai haver ali um prejuízo para o aluno, para o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, para todos nós que estamos aí dependentes de uma educação de qualidade, não é verdade? Deixe sua opinião aqui nos comentários, isso é importante, sobre a possibilidade do indivíduo com notório saber possa atuar no ensino médio nos itinerários profissionalizantes. Inciso 5º, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação, incluído pela Lei 13.415 de 2017. Essa complementação pedagógica ela é bastante comum. Muitas instituições privadas oferecem esse tipo de curso. Eles fazem em umas determinadas disciplinas e complementam o seu curso, habilitando-os a atuar na educação, sendo assim profissional da educação básica. Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício em suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamento. Então aqui nós vamos falar da formação dos profissionais da educação. Quais são os fundamentos? O que gera ali? O que é básico para essa formação? Inciso 1º. A presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de sua competência de trabalho. Então, é fundamento dos profissionais da educação que eles tenham uma formação básica bastante sólida, para que ele domine ali o que é básico dos componentes científicos que compõem a sua área de atuação. Inciso 2º, associação entre teoria e prática, mediante estágio supervisionado e capacitação em serviço. Então, todas as pessoas que se formam para o trabalho educacional têm que ter um estágio prático. Vai ter ali, nós vamos ver que são 300 horas no futuro, essas 300 horas de estágio supervisionado, mínimas obrigatórias. Inciso 3º, o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. Mais uma vez, as experiências que o educando traz na formação inicial para a docência também vão ser aproveitadas. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Aqui que vem a complicação do meu ponto de vista. A educação infantil, os primeiros anos do ensino fundamental são fundamentais para que o educando consiga desenvolver as habilidades e competências posteriores. Forma-se o educando pela base e a partir dali ele vai aflorar todas as suas potencialidades. Como eu disse em alguns vídeos anteriores, não se constrói um prédio pelo terraço, começa um prédio pela base. E aqui é permitido que o trabalhador em educação tenha como formação mínima para atuar na educação infantil e nos primeiros 5 anos do ensino fundamental, o simples ensino médio na modalidade normal.
Então aqui nós damos pouca importância a essa formação inicial dos nossos educandos, colocando ali um profissional que em muitos casos não está totalmente preparado para atuar com aqueles educandos. E é lógico que há exceção. Há inúmeros trabalhadores de nível médio que fazem bom trabalho. Entretanto, é mínimo que ele tenha formação superior. Na minha concepção, para atuar nos primeiros anos da educação básica, deveria ser exigido até mesmo uma especialização em nível de mestrado e doutorado, para que as pessoas de maior instrução estivessem ali formando a base dos nossos educandos. Uma vez que um aluno bem formado é um aluno que aprende melhor, mais fácil, que tem toda ali uma possibilidade para se desenvolver. Peço desculpas pelo comentário longo, mas creio que era necessário, para que não fique nenhuma dúvida. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Parágrafo 1º. A União e o Distrito Federal, os estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos professores do magistério. Então aqui há uma obrigação tanto da União quanto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para a formação dos profissionais. Parágrafo 2º. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. Então eu posso sim formar professores, tanto a formação inicial quanto a continuada, por meio da educação à distância, como você tem agora uma formação à distância. Mas não só cursos livres como esse, mas também graduações, pós-graduações que se desenvolvem por meio da educação à distância. Parágrafo 3º. A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias da educação à distância. Então, a preferência é pelo ensino presencial, mas vai usar de forma ali a auxiliar o ensino à distância também. Hoje é muito difícil conseguir desvincular a educação à distância do processo de formação geral. Na verdade, isso é uma tendência. Parágrafo 4º. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. Então aqui há uma obrigatoriedade de todas as instâncias do poder brasileiro, do Estado brasileiro, de promover a permanência do educando na formação inicial para formar futuros docentes. Parágrafo 5º. A União, o Distrito Federal e os estados e municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena em instituições de educação superior. Então aqui já é um mecanismo para permitir que esses educandos permaneçam nos cursos de formação inicial de docentes, por exemplo, dando uma bolsa. E diga-se por passagem, para curso de licenciatura plena. Parágrafo 6º. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para a formação de docentes, ouvindo o Conselho Nacional de Educação. Essa é a redação de 2013. Então, o poder público tem a possibilidade de fazer uma prova para todas as pessoas que pretendem ser docentes, que estão concluindo o ensino médio para ingressar numa universidade e por meio desta prova ter ali uma nota mínima e permitir ou não que aquele educando ingresse na vida docente. Isso é muito difícil, uma vez que faltam professores em várias áreas, em vários municípios, principalmente os mais distantes dos grandes centros. Então não se dá isso ainda. Seria necessário, evidentemente, mas ainda não se dá. Muito pelo contrário. O parágrafo 7º foi vetado. Parágrafo 8º. Os currículos dos cursos de formação de docentes terão
por referência à Base Nacional Comum Curricular. Isso foi incluído esse ano, em 2017, pela Lei 14.415. Aqui é o amarrar o que o governo Temer fez. Ele cria essa base comum curricular que atualmente está no Conselho Nacional de Educação para ser aprovado ou não. Então fique atento, se você está vendo esse vídeo próximo da sua publicação, opine e mostre a sua opinião para todos, uma vez que essa base atual ela não atende aos interesses tanto de educandos quanto de professores, uma vez que ela é impositiva. Então nós temos aí problemas, fique atento, se posicione que isso é necessário. Ele amarra nesse parágrafo 8º a formação dos profissionais da educação com a Base Nacional Comum Curricular, quando ela for publicada. Então, até o professor ele vai ser formado para atender a essa base. Artigo 62. A formação dos profissionais a que se refere o inciso 3 do 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico de nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Então aqui nós estamos falando dos técnicos que podem atuar na educação. Ele vai poder fazer isso desde que tenha conteúdo técnico-pedagógico, ligado a algumas tecnologias. É diferente do notório saber, porque aqui ele tem que ter conhecimento pedagógico. Então aí já tem uma vantagem. Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. Para garantir a formação continuada do docente, as instituições devem garantir que ele tenha a sua formação continuada. Para tanto, é necessário que se ofereça possibilidades de formação, tanto em graduação, quanto em licenciatura plena, quanto em pós-graduação, dentro do seu horário de trabalho ou na sua instituição de trabalho, ou de maneira que ele consiga ali formar-se. Continue a sua formação de maneira permanente, mesmo quando já está inserido no mercado de trabalho, inserido em um cargo público, por exemplo. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Então aqui, para aqueles professores que já estão ali inseridos na educação, ele terá um processo seletivo diferenciado para ele entrar na licenciatura. Pode ser uma matrícula, pode ser uma análise de currículo, pode ser critérios estabelecidos pela instituição, não necessariamente um vestibular tradicional ou Enem. Parágrafo 1º. Terão direito de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores da rede pública, municipais, estaduais e federal, que ingressem por concurso público, tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. O artigo 62b, ele diz que vai haver ali um trâmite diferenciado para o acesso de trabalhadores na graduação, na formação. Já o parágrafo 1º diz que esse direito a acessar essa formação, ela vai se dar para trabalhadores que tenham sido aprovados em concurso público e que já tenham pelo menos 3 anos de efetivo trabalho escolar e que não tenham diploma de graduação. Parágrafo 2º. As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que ocorrerem aos certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos. Lembram-se que eu disse que as instituições poderiam criar critérios para a seleção? Pode, desde que tenha mais interessados do que vagas. Se tiver o mesmo número, nada de seleção.
vai todos que se inscreveram. Parágrafo 3º. Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Esse parágrafo foi incluído também em 2017 por essa reforma na LDB feita pelo governo atual, que dá prioridade ao acesso às graduações, professores que optarem por língua portuguesa, por física, por química e por matemática, além da biologia. Tem um interesse aí de aumentar o número desses professores. Artigo 63. Os institutos superiores de educação manterão, inciso 1º, cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. Então aqui os institutos superiores têm que manter cursos formadores de profissionais para a educação, inclusive de nível superior, destinados a atender a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, em nível superior, em nível normal. É o chamado curso normal. Inciso 2º, programas de formação pedagógica para portadores de diploma de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. Então eu vou ter que manter, dentro dos institutos superiores de educação, programas para a formação de pessoas que já tenham uma graduação em uma outra área que queiram atuar na educação básica. Por exemplo, um engenheiro que quer atuar como professor de matemática, ele poderá encontrar ali um curso para permitir que ele consiga migrar. Pode ser uma complementação pedagógica, já dita anteriormente. Inciso 3º, programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. Artigo 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação a base comum nacional. Então, para atuar na administração, para atuar como supervisor, inspetor, orientador educacional, tem que fazer um curso de pedagogia e vai se especializar em uma dessas áreas. Ou em pós-graduação, que permita também atuar nessas áreas, que respeite ali a base comum nacional, mas isso fica a critério da rede e do sistema de ensino, aceitar esses profissionais pós-graduados para atuar nessas determinadas áreas. Não é obrigatório que a rede de ensino permita que esses profissionais atuem, vai depender de cada rede de ensino. Artigo 65. A formação docente, exceto para a formação superior, incluirá a prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Então, para a formação docente, exceto para a educação superior, que aí, docente de educação superior é outra situação, para a educação básica tem que ter no mínimo 300 horas de estágio, de prática pedagógica, que seja com matérias direcionadas a isso, que seja em estágio supervisionado, enfim. Seja como for, tem que ter práticas pedagógicas de no mínimo 300 horas. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Para atuar na educação superior tem que ter mestrado ou doutorado, prioritariamente. A gente sabe que especialização também permite, mas tem uma exigência constitucional, uma exigência da LDB que seja pelo menos 1/4 de mestrado e doutorado, como nós vimos no vídeo da educação superior. Então ali há uma prioridade para mestrado e doutorado. Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado,
em área afim poderá suprir a exigência de título acadêmico. Então, para atuar na educação superior também permite o notório saber, mas para tanto, uma universidade com curso de doutorado tem que atestar o notório saber daquela pessoa. Não é como o notório saber para atuar nos itinerários formativos do ensino médio, que é o simples reconhecimento do sistema de ensino ou de uma instituição, de uma empresa. Não, aqui é uma instituição, uma universidade que tenha doutorado. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação até que, enfim, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do Magistério Público. Veja, chegamos à parte que mais nos interessa, a nossa valorização, algo tão esperado, que nós sabemos que não ocorre, mas da maneira que deveria. Mas há aqui uma obrigação determinada para as diferentes redes, os diferentes sistemas de ensino, os diferentes entes federados, que valorize o profissional da educação. E isso vai se dar da seguinte forma, inciso 1º, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Então, uma forma de valorizar o trabalhador da educação que atua na rede pública é o ingresso por meio de concurso público, de provas e títulos. Então aqui eu retiro o fator indicação, retiro o fator QI e passa aquele que é melhor preparado, como você que está estudando, né? Deseja que assim seja. Você está se formando, você está estudando e quer passar. Por isso o seu esforço. E não aquela pessoa que é conhecida de fulano de tal que vai ingressar naquela vaga. Isso é uma forma de valorizar o trabalhador e valorizar o profissional da educação. Inciso 2º, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Uma forma de valorizar é permitir que o trabalhador estude, mas que ele tenha uma licença remunerada para fazer isso. Né? Eu vou fazer um mestrado sanduíche aqui no Brasil, lá na França. Nesse período que eu estarei fora, que eu continue sendo remunerado para me preparar e eu melhorar a minha formação e assim também gerar novos frutos para a educação brasileira. É evidente que tem algumas contrapartidas, depende de cada sistema. Para tanto, alguns pedem que o profissional fique o dobro do tempo de licença após a conclusão do curso, por exemplo. Inciso 3º, piso salarial profissional. Então, a LDB já previa que haveria um piso salarial nacional, um piso de forma geral para toda a educação, para todos os trabalhadores em educação, em nível nacional. Hoje ele é pouco mais de R$ 2.200. Esse piso, ele tem uma lei que institui, ele diz que é até 40 horas de trabalho. Então tem um probleminha aí que algumas prefeituras mal intencionadas utilizam, alguns estados também, para não pagar o piso, dizendo que o trabalhador atua 20 horas e recebe um salário de R$ 1.200, que ele já paga o piso nacional uma vez que é proporcional. Mas a lei fala até, né? Então não sei até que ponto eles estão corretos. Creio que em momento nenhum estão corretos, não é mesmo? Principalmente que é o nosso salário que está em jogo. Viver com R$ 2.200 em qualquer grande cidade brasileira é praticamente impossível pagar aluguel, viver, comer. E inclusive nas cidades médias e pequenas, uma vez que nós temos muitos gastos, como carro para deslocar até as escolas, uma vez que nós temos que trabalhar em várias para conseguir um salário digno, não é verdade? Então, sabemos que o piso, ele é realmente o piso, é o mínimo que um professor pode receber, deveria receber. No estado onde eu vivo, por exemplo, são poucas as prefeituras que pagam piso nacional. O Estado atualmente tem passado por um processo de valorização e os profissionais que atuam na rede estadual têm recebido piso nacional para 24 horas de efetivo exercício, mas isso é uma exceção, né? São poucas as cidades e estados que fazem isso, infelizmente. E veja que o nosso piso salarial nacional é extremamente baixo ainda. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação de desempenho. Então, nós temos aqui a promoção.
Nós temos que ter um plano de carreira que vai permitir que eu cresça, que eu vá melhorando o meu salário, a minha qualificação e ao mesmo tempo que eu melhoro minha qualificação, eu seja remunerado por essa qualificação. É muito comum os planos de carreiras dizerem uma especialização vai dar um aumento de 2.000%, um doutorado de 10%, enfim. E algo muito importante, a avaliação de desempenho, ela é para valorizar o professor e não para penalizá-lo. Quantas vezes vemos a avaliação de desempenho sendo para penalizar o professor? Não é para valorizar e principalmente do ponto de vista financeiro. Com avaliações de desempenhos positivas, retorno financeiro para aquele profissional. Inciso 5º, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho. Isso é muito necessário para a garantia da qualidade do ensino, uma vez que nós não temos tempo hábil para fazer isso em casa. Muitas vezes trabalhamos 3 horários para conseguir um salário digno, como foi dito anteriormente. Então, é necessário que haja dentro do período da carga horária daquele professor um tempo reservado para o seu estudo e planejamento, que é muito importante. 6º, condições adequadas de trabalho. Evidentemente, ter luz dentro da sala, um ventilador se você está num lugar quente, folhas para imprimir uma prova, enfim, tudo aquilo que é necessário. Uma sala com janelas inteiras, segurança, o mínimo, né? Nós sabemos que hoje o mínimo é um luxo, né? Parágrafo 1º. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções do magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. Se você tem uma função específica para determinado setor dentro do magistério, ter experiência profissional como educador, como profissional da educação é exigência, seja para coordenação, planejamento, secretariado, enfim. Parágrafo 2º. Para os efeitos do dispositivo do parágrafo 5º do artigo 40 e no parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção, de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Isso foi incluído em 2006. Isso é importante porque antigamente, quando você assumia a direção escolar, você deixava de fazer parte deixava de ser um profissional da educação e perdia, por exemplo, a aposentadoria, que há uma redução, se eu não me engano, de 5 anos para aquele que atua na educação. Hoje não. Hoje quem está aí na coordenação, administrando unidades escolares, também são considerados trabalhadores da educação. Parágrafo 3º. A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos profissionais da educação. Então, ali, quando for haver um concurso, a União também pode ajudar nesse processo. Pessoal, então nós aqui tratamos de todos os artigos que compõem o título 6 dos profissionais da educação. Esse capítulo específico ele é muito importante para nós, de uma maneira geral, independente se você está estudando para um concurso ou não, uma vez que ele descreve os nossos direitos e nossas funções e a nossa forma de ingresso, a formação continuada, enfim, descreve todas as nossas vivências que teremos aí na educação. É muito importante que você estude esse capítulo a fundo, até mesmo depois de assumir o seu cargo público, que será em breve. Não deixem de estudá-lo, ele é fundamental. Espero que você tenha gostado do vídeo. Clique aqui no card que você vai ser direcionado ao próximo.
Eu quero agradecer a todos vocês que têm deixado comentários, têm curtido os vídeos, que têm se inscrito. Isso é importante. Se inscreva no nosso canal, permita que ele cresça ainda mais, curta para que apareçam outros vídeos. Muito obrigado, até uma próxima.